Sejam todos muito bem-vindos ao quadro Papo Cueca. Exatamente, nossa, quanta coisa que ao longo dessas semanas, desses meses, eu venho passando para vocês e gravando aqui sobre estética íntima, seja masculina, feminina, seja Sexta 2, que é o outro quadro que eu tenho aqui no YouTube, mas esse eu trouxe para vocês, em especial, essa é tensa, hein, gente? E se eu ficar de pau duro na hora do procedimento, o que a senhora vai fazer? É normal? Claro que não são todos os pacientes que ficam com ele ereto na hora de estar fazendo o procedimento. Gente, isso é a fisiologia. Automaticamente, quando você mexe nessa parte íntima, o paciente ele sente excitação. Nem todos, é claro. Eu estou mexendo numa área sensível. Fico assim, imaginando como que um paciente consegue ficar com ele ereto. Esse cara é Highlander, porque eu anestesio, gente. Então, assim, é normal ficar. Eu espero o paciente relaxar. Eu ainda falo com o paciente assim, brinco com o paciente. Vamos pensar num boleto bancário aí para você dar uma baixada, porque eu tô com uma cânula, né? Fazendo o quê? Uma retroinjeção de um produto. Então eu preciso que ele esteja relaxado até para não machucá-lo. Eu brinco ainda com o paciente e falo assim, tem aquele boletinho lá que tá guardado para você pagar hoje? Não. Aí ele começa diminuindo. Aí eu faço o procedimento. Meu pênis está encurtando, doutora. O que pode ser? Está diminuindo. Bom, você já ouviu falar de envelhecimento? Pois então, se você é acima dos 40, pode começar a se preocupar porque o pênis também envelhece como todo o corpo. E a principal causa do envelhecimento é o encurtamento, é o afinamento do pênis. Então você tem que estar preparado para esta fase da sua vida. E tem tratamento. Claro, a gente com a harmonização íntima consegue trazer um pouco mais de volume, mas também você tem que observar se você não está um pouquinho acima do peso. Porque, querendo ou não, o pênis ele fica mais embutido e o pênis ele encolhe também. Então tem que ser diagnosticado qual é a causa. Ou é o envelhecimento, que a gente tem tratamento, técnicas específicas para poder melhorar. Também a questão da obesidade, porque se você tiver com aquela parte pubiana, muita gordura ali, com certeza o seu pênis vai ficar mais embutido. Posso ter o pênis atrofiado pelo desuso, por não transar? Bom, isso pode acontecer, gente, porque dentro da questão do sono, porque as ereções, elas acontecem exatamente quando você está dormindo, de 3 a 5 ereções por noite. Você pode ter essas ereções, que são ereções noturnas. O homem tem que ter uma qualidade boa de sono, porque você não sabe quando que você vai ter relação sexual. O seu organismo, a sua natureza não sabe. Ah, se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser daqui a um mês. Então a qualidade do sono é essencial. Tratamentos também para saber se a sua testosterona está em dia é essencial. E vamos trabalhar o menino, né, gente? Vamos trabalhar o amigão. Tem que trabalhar o amigão, não pode deixar ele sem movimentar. Então tem que trabalhar, tem que usar sim, porque vai atrofiar se não tiver o uso do rapaz ali embaixo. O tamanho pode interferir na hora do prazer? É verdade que ter um pênis pequeno não traz assim tanto prazer para a parceria? O que seria então importante? Gente, tamanho nem sempre é tudo na hora da relação sexual. Porque existe outras formas de dar prazer para a parceria, seja num toque, seja numa forma de carinho. Então não é só a penetração que vai te dar prazer nessa hora. E a questão do tamanho, existem posições que podem favorecer na hora de ter a relação sexual. Então tamanho nem sempre é a melhor e é a opção que vai trazer prazer para a parceria. Eu falo sempre o seguinte, na estética íntima, a gente traz um engrossamento dessa unidade exatamente para melhorar na hora da penetração. Porque a mulher ela tem a cavidade aqui e é nessa cavidade, na entrada, nesses 5 centímetros iniciais aqui da mulher, que ela sente mais prazer na hora da relação. Então é interessante ter o calibre maior para poder trazer prazer para a parceria. E nem sempre o tamanho está tão correlacionado com esse prazer para ambos os dois. Como é essa anestesia? Ela é geral? Ela é local? Dói muito? E o pós? Tem que fazer algum tipo de repouso? Nossa, é muita pergunta de uma vez, né? Vamos começar com a primeira. A anestesia é local, não é anestesia geral. Não tem necessidade, você não está no hospital. A anestesia é local e olha como que é a agulhinha de insulina. Essa agulhinha aqui
que eu vou aplicar em 2 pontos, vou fazer 2 pontos de anestésico, 2 pontinhos de anestésico aqui. Dependendo se eu precisar de fazer mais um, se a unidade é muito longa, eu faço mais um, mas são pontinhos pequenos, quantidade pequena de anestesia. Então pode ficar tranquilo que você não vai sentir dor não. Tem pacientes meus que fazem apostas no celular, assistem jogos de futebol, assistem um pouquinho de Netflix que dá um tempinho. Então eu vejo o quanto que eles ficam tranquilos na hora do procedimento. Não vai precisar de repouso, já pode sair, fazer suas atividades corriqueiras. A única coisa que eu peço são pelo menos 7 dias sem ter relação sexual. Imagine comigo, eu faço 2 furinhos, certo? Esses furinhos aqui que eu faço para entrar produto, precisa de uma higienização muito adequada nesse local, para que eu não traga nenhum problema com inflamação, infecção, para a gente não correr esse risco, certo? E a atividade sexual também tem que ser cortada, porque eu preciso que esse furinho seja fechado, que ele feche em 2, 3 dias. Existe algum procedimento estético que melhora essa condição do envelhecimento? Existe e eu faço. É exatamente aonde que eu melhoro essa unidade, né, trazendo uma melhora tanto na questão do aspecto físico como também funcional. A gente trabalha ali com o ácido hialurônico, ele melhora a qualidade da pele, dá mais firmeza e a gente trabalha a toxina botulínica para trazer esse relaxamento dessa musculatura. Com esse relaxamento, o rapazinho fica também mais firme e mais liso e mais jovem. Aí depois a gente pega esse pacote todo e a gente trabalha o bioestimulador de colágeno, que vai potencializar todos esses 2 tipos de tratamentos. Ele vai vir fazer o quê? Trabalhar uma densidade dérmica, trazer uma melhora no colágeno, na elasticidade dessa pele e na melhora da firmeza nessa unidade. Então, a estética íntima está aí para melhorar todo esse condicionamento e retardar esse envelhecimento do seu amigo. Depois de um tempo, se eu parar de fazer procedimento no pênis, esse preenchimento que a senhora faz, ele vai ficar murcho? Se o paciente não é um paciente recorrente e para de fazer o procedimento, é claro que ele vai voltar ao normal, o que era antes. Por que vai voltar? Porque o ácido é reabsorvido pelo seu corpo. O seu corpo absorve essa substância. Então é necessário, e eu falo que é interessante que o paciente seja esse paciente que quer ter esse volume, seja um paciente recorrente e que venha fazendo as manutenções e sessões. Tenho um pênis torto, sinto muita vergonha. O pênis, gente, maioria dos homens tem uma leve curvatura no pênis e também não é uma coisa a se preocupar. O que é preocupante? Se tem dor na hora da relação, se sente dor na hora de ficar ereto. Então tudo isso você tem que observar e procurar, é claro, um médico urologista, porque pode ser uma curvatura congênita ou pode ser uma curvatura adquirida ao longo do tempo com relações sexuais traumáticas que causam microfraturas nessa unidade. E aí sim, o paciente tem que ir procurar um médico urologista, porque ou vai fazer tratamento com medicação ou vai ter que fazer uma cirurgia, dependendo do tipo de curvatura.